A porta do luxuoso apartamento em Manhattan se abriu para revelar Michael Harrison, um homem acostumado a ter o mundo sob controle. Ele aguardava o renomado professor Lawrence da Juilliard, mas quem apareceu foi Maggie Collins, com sua viola surrada e um sorriso que parecia deslocado naquele ambiente de frio requinte. O erro era evidente, e Michael já se preparava para dispensá-la com a mesma eficiência com que gerenciava sua empresa. Mas antes que pudesse falar, Emma, sua filha de 7 anos, surgiu no corredor, os olhos brilhando com uma curiosidade que há meses não se via. "Você é minha professora de piano?" perguntou, a voz carregada de uma esperança que Michael não sabia mais como despertar. Houve um engano, ele tentou corrigir, mas Emma já havia tomado a mão de Maggie, como se temesse que ela desaparecesse. "Por favor, você pode me ensinar?" pediu, e naquele instante, algo no peito de Michael se apertou. Ele hesitou e então cedeu, com a condição de que fosse apenas uma aula. Aquele dia revelaria mais do que ele gostaria. O apartamento, um reflexo da vida de Michael, exibia uma elegância calculada, obras de arte de valor inestimável, linhas retas e um silêncio que ecoava a ausência de Clary, sua esposa, falecida 3 anos antes. Aos 39 anos, ele era a imagem do sucesso, CEO da Harrison Innovations, admirado em capas de revistas, mas incapaz de preencher o vazio que separava dele a própria filha. Emma, sentada diante do piano de cauda impecável, mal o tocava. Seus dedos, embora posicionados com a postura perfeita que os professores anteriores exigiam, pareciam mover-se por obrigação, sem vida, sem música. Até que Maggie entrou. "Você gosta de música, Emma?" perguntou ela com uma suavidade que contrastava com o tom formal dos instrutores anteriores. "Minha mãe gostava", respondeu a menina, passando os dedos sobre as teclas sem pressioná-las, como se temesse quebrar algo. Michael observava de longe, fingindo trabalhar, irritado com a troca de último minuto. Maggie, aos 28 anos, não se encaixava no perfil que ele havia meticulosamente selecionado. Seu coque desalinhado, as roupas práticas e o jeito acolhedor eram o oposto do que ele considerava adequado para educar sua filha. E no entanto, quando Maggie disse, "Esse piano está esperando alguém para contar suas histórias", algo em Emma parece ter despertado. "Pianos não ouvem histórias", ela respondeu, mas a dúvida em sua voz era nova. "Cada nota que você toca é um pedaço da sua história", explicou Maggie, dedilhando uma melodia simples. "Isso aqui é um olá em linguagem de piano." Emma, hesitante, pressionou uma tecla. O som cristalino encheu a sala. "Agora você se apresentou", sorriu Maggie. Michael recuou para seu escritório, perturbado. Nenhum dos professores anteriores, com seus métodos rígidos, livros de teoria e exercícios repetitivos, havia conseguido arrancar sequer um sorriso de Emma. Mas ali estava ela com os olhos brilhando, como se o piano finalmente tivesse algo a dizer. O que ele não sabia era que Maggie entendia daquele silêncio melhor do que ninguém. Em casa, seu filho Tyler, de 6 anos, também aprendia a viver sem o pai, perdido 3 anos antes. A música havia sido sua âncora, e agora ela tentava estendê-la a Emma. Quando a aula terminou, Maggie se preparou para ir embora. "Você foi incrível, Emma. Praticar não é sobre perfeição, é sobre contar sua história cada vez melhor", disse, colhendo um abraço inesperado da menina. Michael, que voltará para despedi-la, congelou. Emma não abraçava ninguém desde o funeral da mãe. Aquela mulher que chegará por engano havia feito em 1 hora o que ele não conseguirá em meses. Maggie, por sua vez, não fazia ideia de como havia parado ali. 2 dias antes, uma ligação formal a informara de que Michael Harrison precisava de uma professora para a filha, como se ela já tivesse sido recomendada. Reorganizou sua agenda, arrumou alguém para cuidar de Tyler e veio, sonhando com a estabilidade financeira que um cliente daquele nível poderia oferecer. Agora, no saguão de mármore, com a mão de Emma entre as suas, percebia que algo estava muito errado. O olhar de Michael confirmava, ela não era quem ele esperava. "Sr. Harrison, acho que houve uma confusão com o horário", tentou ela, já prevendo a rejeição. "Minha assistente deveria ter confirmado com o professor Lawrence da Juilliard", respondeu ele, o tom deixando claro que a troca era para ele um retrocesso inaceitável. Emma, porém, puxou Maggie em direção ao piano. "Meu pai diz que ele é especial, mas só deixa eu tocar de vez em quando. Coisas especiais são para serem compartilhadas, não só admiradas", disse a menina, com uma sabedoria que não condizia com sua idade. "Senhorita", começou Michael, corrigindo-se, "Senhorita Collins. Agradeço sua disponibilidade, mas foi um equívoco. Minha assistente entrará em contato com o professor correto." O rosto de Emma caiu, a luz que havia acendido em seus olhos se apagando na mesma velocidade. Maggie sentiu os dedos da menina se apertarem nos seus.
Como já estou aqui, que tal uma aula? Sem compromisso além de hoje, propôs, sabendo que a recusa seria fácil para um homem como aquele. Michael olhou para o relógio, um gesto que Maggie reconheceu bem. O sinal universal de quem enxerga as pessoas como mais um item na agenda. Por favor, pai, sussurrou Emma, e naquele pedido frágil havia algo que o fez ceder. 1 hora. Vou ficar no meu escritório. Ao contrário do que ele imaginava, Maggie não abriu nenhum livro. Antes de tocar, vamos apenas ouvir, sugeriu, convidando Emma a sentar-se ao seu lado no banco. Ouvir o quê? Não tem ninguém tocando, questionou a menina. Cada piano tem sua própria voz, mesmo em silêncio, respondeu Maggie. Elas ficaram ali, imóveis, enquanto a luz do sol iluminava as partículas de poeira dançando sobre o verniz do instrumento. Agora vamos ouvir uma nota, disse Maggie, pressionando o dó central, deixando o som vibrar no ar. Esse é o piano dizendo olá. Quer responder? Emma tocou outra tecla, surpresa com a clareza do som. Lindo! Agora vamos conversar com essas notas. Na hora seguinte, Maggie não ensinou escalas nem teoria. Ensinou Emma a sentir a música, a transformar emoções em sons. Quando Michael voltou, encontrou a filha experimentando como a mesma sequência de notas poderia soar raivosa ou triste, dependendo do toque. Isso é brava, identificou Emma, enquanto Maggie tocava staccato e forte. E isso? Perguntou a professora, repetindo a melodia com suavidade, alongando as notas. Triste. Mas com um pouquinho de esperança respondeu a menina, e Maggie sorriu. Exatamente. Você tem um ouvido muito sensível. O tempo acabou, anunciou Michael secamente da porta. Ao se despedirem, Emma abraçou Maggie de novo, espontaneamente. Você volta amanhã? A pergunta ficou no ar, até que Michael interveio. Entraremos em contato, senhorita Collins. Obrigado. Quando a porta se fechou, porém, a imagem do sorriso de Emma permaneceu em sua mente, como uma rachadura na armadura de certezas que ele havia construído sobre o que era melhor para a filha. 3 semanas depois, Maggie já fazia parte da rotina da casa Harrison, chegando toda terça e quinta. Michael cedeu aos pedidos de Emma, mas impôs condições, um currículo estruturado, técnica antes de criatividade, progresso mensurável. Depois de investigar o passado de Maggie, seu curso de música interrompido, a clínica modesta de musicoterapia, a viuvez precoce, ele se convenceu de que, apesar das aparências, ela tinha algo a oferecer. O salário, 3 vezes maior do que o habitual, era um luxo que Maggie não podia recusar, não com Tyler prestes a entrar na escola e as contas se acumulando. No início, Michael trabalhava em casa durante as aulas, porta do escritório entreaberta, observando como Maggie transformava exercícios técnicos em brincadeiras. Contra sua vontade, notou que Emma passará a praticar sozinha, algo que nunca acontecerá antes. Era um progresso que ele não podia ignorar. Até que numa tarde voltou mais cedo do que o previsto e flagrou as duas no meio de uma lição. O que viu o deixou paralisado. A tarde que deveria ter sido dedicada a relatórios e reuniões virtuais fora cancelada, e Michael decidiu trabalhar de casa. Ao cruzar o vestíbulo, uma melodia desconhecida o deteve. Não eram os exercícios técnicos nem as peças clássicas que ele aprovava. A música era contemporânea, mas carregada de uma complexidade emocional que o fez congelar no meio do passo, avançando em silêncio como se temesse quebrar o encanto. Ali estava Emma, ao lado de Maggie, os dedos pequenos imitando os movimentos precisos da professora. Sinta como ela cresce aqui, Maggie orientava em voz baixa, quase um sussurro. Como se a música estivesse tomando fôlego antes da próxima frase. A peça ecoava com uma familiaridade perturbadora, até que o reconhecimento o atingiu como um soco no peito. Era música de Clary. Aqueles compassos que ela compusera em sua breve carreira, que ele guardara em arquivos empoeirados, incapaz de suportar ouvi-los novamente. O que vocês pensam que estão fazendo? Sua voz cortou o ar, afiada e gelada. Ambas se sobressaltaram. Os dedos de Emma voaram para longe das teclas, a música morrendo abruptamente. Pai, você voltou cedo, ela disse, o brilho nos olhos se apagando em questão de segundos, substituído por uma ansiedade que o fez apertar os punhos. Encontrei a partitura no banco do piano, Maggie explicou, mantendo a calma apesar da tempestade que se formava no rosto de Michael. Emma quis aprendê-la. Essa música não faz parte do currículo. Ele virou-se para a filha, a voz um comando. Emma, vá para o seu quarto. Mas pai, agora. Quando os passos de Emma se afastaram pelo corredor, Michael voltou-se para Maggie, os olhos faiscando. Você não tinha esse direito. Essas composições são assuntos pessoais da minha família, não material de aula. Maggie recolheu seus pertences com uma serenidade deliberada, cada movimento calculado.
Emma me disse que sua mãe escreveu essa peça. Disse que era a favorita dela. O que acontece nesta família não é da sua conta. Seu trabalho é ensinar. Seguir o método que eu estabeleci, nada além disso. Com todo respeito, Sr. Harrison, ela rebateu, ajustando a alça da bolsa no ombro, meu trabalho é ensinar Emma a amar a música. Isso não acontece quando trancamos as peças que têm significado para ela. Não foi para isso que a contratei. Não, Maggie concordou, já na porta. O senhor me contratou porque, pela primeira vez desde que perdeu a mãe, sua filha se conectou com alguém através da música. Mas o senhor tem tanto medo dessa conexão que prefere que ela aprenda exercícios mecânicos, sem alma. Acho que é hora de você ir embora, senhorita Collins. Minha assistente entrará em contato sobre as futuras aulas. Ela hesitou, a mão na maçaneta. Emma merece manter a memória da mãe viva através da música. Não tire isso dela só porque dói em você. Naquela noite, Emma mal tocou no jantar, empurrando a massa no prato com desânimo. Os Thompsons recomendaram outra instrutora. Michael anunciou como se falasse do clima. Senhora Bernatia. Ensina no conservatório há 30 anos. Emma largou o garfo. Não quero outra professora. Quero a senhorita Maggie. O que aconteceu hoje foi inapropriado. A senhorita Collins ignorou nosso acordo. A mamãe teria gostado dela, Emma murmurou. A frase caiu entre eles como uma lâmina. Mais tarde, depois de deitar Emma, Michael ficou diante do piano, examinando as composições de Clary que a filha descobrira. Seus dedos traçaram as anotações manuscritas, cada uma faca no peito, lembrando-o do que perderá. Na manhã seguinte, sua assistente informou que Emma pedirá ao motorista para levá-la a um endereço em Queens após a aula. Reconhecendo o local como de Maggie, o homem ligara pedindo instruções. Traga-a para casa, Michael ordenou já alcançando o casaco. Quando chegou, após lutar contra o trânsito da hora do rush, encontrou Emma no modestíssimo apartamento de Maggie, dedicando-se à composição de Clary com uma concentração que doía de tão familiar. O espaço era um contraste gritante com o pentoso asséptico dos Harrison, móveis descombinados, desenhos infantis pregados na parede, fotos de família espalhadas como marcas de uma vida verdadeiramente vivida. Ali as xícaras não combinavam, e os livros ocupavam cada superfície disponível. Foi então que Emma levou a mão à testa, o rosto ruborizado. O que foi, querida? Maggie apressou-se ao seu lado. Me sinto esquisita, ela murmurou, as bochechas ardendo. Minha cabeça dói. Você está com febre, meu amor. Vamos deitá-la. Maggie havia acabado de acomodar Emma no sofá com um pano úmido na testa quando um bater firme ecoou pela porta. Tyler, que desenhava em silêncio, ergueu os olhos, assustado. Tá tudo bem, Maggie o tranquilizou, embora seu estômago se contorcesse ao abrir a porta e encontrar Michael Harrison preenchendo o corredor estreito. Seu terno impecável um insulto ao carpete gasto do prédio. Onde ela está? Ele exigiu, até que seus olhos caíram sobre Emma, encolhida sob uma colcha de retalhos. Está com febre, Maggie explicou. Veio de repente durante a aula. A fúria de Michael esvaiu-se enquanto se ajoelhava ao lado da filha. Como você está se sentindo, princesinha? Pai? Emma piscou, sonolenta. Não tô legal, mas estava tocando a música da mamãe direitinho antes. Tenho certeza que estava, ele disse, afagando seus cabelos. Vamos levá-la para casa. A gente pode ficar? Emma pediu, apertando sua mão. A senhorita Maggie faz uma sopa boa quando a gente tá doente. Como a mamãe fazia. Michael hesitou. Antes que pudesse responder, um trovão ribombou, e a chuva começou a açoitar as janelas. Parece que a tempestade veio para ficar, Maggie observou. Talvez seja melhor não movê-la agora. O céu abriu-se de vez enquanto Emma adormecia novamente. Michael passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de incerteza. Acho que podemos esperar passar. E pai? Uma vozinha veio da porta da cozinha. Tyler, com os olhos arregalados, olhava para o homem imponente. Tyler, este é o Sr. Harrison, Maggie apresentou. O pai da Emma. E Sr. Harrison, ela continuou, este é meu filho, Tyler. O senhor tem um carro bem grande, Tyler observou com a franqueza das crianças. Vi pela janela. Um fantasma de sorriso tocou os lábios de Michael. Sim, acho que tenho. À medida que a noite avançava e a tempestade persistia, Maggie preparou uma cama improvisada para as crianças no quarto de Tyler. Ela ficará mais confortável aqui do que no sofá, explicou ao voltar para a sala. E troquei os lençóis da minha cama para o senhor. Fico no sofá, ele respondeu imediatamente. É curto demais. O senhor passaria a noite se contorcendo. Já dormia em piores condições. Maggie suspirou e desapareceu na cozinha, voltando com 2 canecas de chá.
Sentou-se na poltrona em frente ao sofá, encolhendo as pernas sob o corpo. O silêncio entre eles era denso, até que Michael quebrou-o. Emma não pede sopa quando está doente desde que Clary morreu. Não sabia que ela se lembrava desse hábito. As crianças lembram de mais coisas do que damos crédito, Maggie disse, soprando o chá. Só não tem sempre palavras para isso. Quantos anos tem seu filho? Ele perguntou, os olhos pousando em uma foto. Tyler pequeno, ao lado de um homem de cabelos escuros. Os dedos de Maggie apertaram a caneca. David faleceu há 3 anos. Uma condição cardíaca que ninguém sabia que ele tinha. Tinham 32. A frase pairou no ar, simples, mas carregada de um peso que Michael conhecia bem. Sinto muito, ele disse. Palavras insuficientes, mas sinceras. Tyler era novo demais para entender direito, ela continuou, a voz firme. Mas sente a falta, mesmo sem memórias claras. Como a Emma com a música da mãe. Michael baixou os olhos, a verdade o atingindo como um raio. Exatamente como isso Maggie confirmou, colocando a caneca sobre a mesa. Eu estava no último ano do conservatório quando aconteceu. Depois, ela fez uma pausa, olhando para as próprias mãos. Asterisco, não sobrou tempo nem dinheiro para terminar. A vida. As mãos ainda úmidas da massa de pão que preparava para o jantar. Seus olhos se arregalaram ao ver Michael na sala, o terno impecável contrastando com o ambiente modestamente aconchegante. Tyler, sem perceber a tensão, continuou a tocar, agora com mais entusiasmo, como se quisesse impressionar o visitante. Desculpe a bagunça, ela disse, enxugando as mãos no avental enquanto tentava decifrar a expressão de Michael. Não estava esperando ninguém. Não se preocupe, ele respondeu, o olhar fixo no menino, que agora repetia a melodia com uma concentração que ia além de seus anos. Ele é muito bom. Tyler tem ouvido absoluto, Maggie explicou, um orgulho discreto na voz. Assim como Emma. Foi por isso que ela pegou tão rápido. Michael sentiu algo se deslocar dentro dele, como uma peça de quebra-cabeça finalmente encaixando. A música que o irritara tanto não era um eco de Clary, ou não apenas isso. Era dela, de Maggie, da mulher que, sem saber, havia preenchido um vazio em sua filha do mesmo jeito que agora, descobria ter preenchido algo nele. Você compôs isso, ele afirmou, mais para si mesmo do que para ela. Maggie cruzou os braços, como se protegesse de repente. Sim, há anos. Antes de, ela hesitou, o peso daqueles anos pairando entre eles. Era para ser minha peça de formatura. Mas a vida, como você sabe, tem outros planos. O silêncio que se seguiu foi carregado. Michael podia ouvir o tic-tac do relógio de parede, o som abafado da chuva contra as janelas, o final da melodia que Tyler repetia, agora mais lento, como se pressentisse a gravidade do momento. Eu não sabia, ele admitiu, a voz mais baixa. Sobre a música. Sobre você. Não havia motivo para saber. Ela respondeu secamente, mas sem amargura. Não é o tipo de coisa que se coloca no currículo quando se candidata a dar aulas para crianças. Ele assentiu, sentindo o peso de suas próprias omissões. Eu deveria ter dito algo na gala. Maggie ergueu as sobrancelhas, surpresa com a mudança de assunto, mas ele continuou antes que ela pudesse responder. Aqueles comentários. Eu deixei passar. E não foi por política, ou pelo menos não só por isso. Ele fez uma pausa, procurando as palavras. Às vezes é mais fácil se esconder atrás do que deveria ser feito do que enfrentar o que precisa ser feito. Ela o estudou por um longo momento, como se avaliasse a sinceridade daquilo. Então, com um suspiro, indicou a pequena mesa da cozinha. Sente-se. O pão ainda vai demorar, e acho que temos muito o que conversar. Michael aceitou o convite, mas não antes de se agachar ao lado de Tyler, que olhava para os dois com curiosidade infantil. Você toca muito bem, ele disse ao menino, com uma seriedade que fez Tyler inchar de orgulho. Sua mãe tem razão, boa música deve ser compartilhada. E pela primeira vez em anos, Michael Harrison sentiu que estava prestes a fazer exatamente isso. Compartilhar não apenas música, mas algo muito mais raro e valioso. A verdade. Obrigado por vir, disse Michael, indicando a cadeira à frente de sua mesa, mas Maggie permaneceu de pé, os dedos brincando com a alça da bolsa enquanto seus olhos percorriam o espaço. Não era a primeira vez que estava ali, mas algo no ar parecia diferente. Mais leve. Ou talvez fosse ele. Não precisava me chamar até aqui só para conversar sobre as aulas de Emma, ela comentou, com um meio sorriso que não escondia a desconfiança. Podíamos ter falado no domingo. Michael sorriu, reconhecendo o tom cauteloso. Maggie havia aprendido, à custa de anos sozinha, que precisamos conversar raramente trazia boas notícias.
Não é sobre as aulas, admitiu, afastando os relatórios que nem sequer havia aberto. É sobre aquela ideia sua, a do programa de música para crianças. Ela cruzou os braços, instantaneamente na defensiva. Michael, eu só mencionei isso de passagem. Não era um pedido de... Eu sei, interrompeu, levantando uma mão em sinal de paz. E não estou oferecendo dinheiro. Uma pausa. Os ombros dela relaxaram imperceptivelmente. Estou oferecendo isso. Com um gesto acionou um painel oculto na parede. Uma tela surgiu, exibindo plantas arquitetônicas detalhadas, salões amplos, cabines de ensaio insonorizadas, uma pequena sala de concertos com acústica projetada para a intimidade. Maggie aproximou-se, os olhos arregalados. Isso é o terceiro andar do prédio ao lado, explicou Michael. Pertence à fundação da minha família. Está vazio há anos. Precisa de reformas, é claro, mas a estrutura é perfeita. Ele indicou um espaço circular no centro do projeto. Aqui, imaginei um estúdio com pianos, violinos, até instrumentos de percussão. Algo que as crianças possam tocar sem medo de errar. Ela tocou a tela, como se pudesse sentir o peso daqueles sonhos em papel. Por que você faria isso? A pergunta era simples, mas carregava décadas de ceticismo. Michael não se ofendeu. Entendia. Porque disse, escolhendo as palavras com cuidado. Quando você falou sobre dar às crianças uma linguagem para o que elas não conseguem dizer, eu me lembrei de Clary. Sua voz ficou áspera, mas ele não desviou o olhar. Ela costumava dizer que a música era o único lugar onde o silêncio faz sentido. Onde você pode chorar sem que ninguém pergunte por quê. Maggie engoliu em seco. Não por pena, mas porque reconheceu a verdade naquela dor. E o que você ganha com isso? Michael sorriu, quase imperceptivelmente. A mesma coisa que você. A chance de ver alguma coisa boa nascer de tudo que perdemos. Ela estudou seu rosto por um longo momento, procurando o gancho, a armadilha, o interesse oculto. Não encontrou. Só viu um homem que, como ela, havia aprendido que algumas feridas não cicatrizam, apenas aprendemos a carregá-las de outra forma. Você já tem um nome para o lugar? Perguntou finalmente. Os olhos dele brilharam, como se soubesse que aquela pergunta era uma rendição. Clary pensou em anos atrás confessou. Ela queria chamar de notas que ficam, para as melodias que a gente não consegue esquecer. Maggie fechou os olhos. Quando os abriu, estavam úmidos. Então acho que já temos nosso primeiro doador de piano. Ele a recebeu com um olhar atento, notando como ela se transformava naquele ambiente impessoal. Ainda vestida com a mesma simplicidade, mas agora com uma postura que falava de uma confiança silenciosa, forjada em salas de aula e não em salas de reuniões. Sua mensagem parecia urgente, respondeu ela, cruzando as mãos sobre a mesa. Emma está bem? Os problemas com as aulas? Tudo está ótimo, ele respondeu, e o alívio que deveria ter vindo com aquelas palavras não veio. Pelo contrário. Michael hesitou, algo incomum nele, antes de prosseguir. Na verdade, queria falar sobre aquela ideia sua. O programa de música para crianças que perderam alguém. Maggie inclinou a cabeça, os dedos brincando com a alça da bolsa. Interessada, mas cautelosa, como quem já aprendeu que esperanças muito grandes podem doer mais quando se quebram. Tenho pensado muito nisso, continuou ele, a voz mais baixa do que o habitual. E se, em vez de um projeto pequeno, a gente criasse algo maior? Um centro dedicado com professores, salas equipadas, aberto a qualquer criança, sem restrições financeiras. Os olhos dela se arregalaram. Era bonito demais. E bonito demais, ela sabia, geralmente vinha com um preço. Isso seria incrível, admitiu, mas a sombra da dúvida já se estendia entre as palavras. Mas também impossível. Caro, complicado, burocrático. A Fundação Harrison poderia bancar, cortou ele, como se estivesse falando de um café da manhã e não de um sonho. Sempre procuramos iniciativas com significado. E esta, fez uma pausa, como se pesasse cada sílaba. Esta seria pessoal. Maggie sentiu o nome dele escapar sem pensar, Michael. Depois de meses de formalidade desbotando, agora soava natural, como se sempre tivesse sido assim. Mas a naturalidade não apaziguava o medo. É uma ideia linda, concordou, mas as mãos tremiam levemente. Só não tenho certeza se sou a pessoa certa para tocá-la. Não terminei a faculdade. Não tenho formação em musicoterapia. Não sou. Você tem algo que nenhum diploma pode dar, interrompeu ele, suave, mas firme. Entende a música e a dor. Viveu as duas. Antes que ela pudesse protestar, deslizou uma pasta sobre a mesa. Maggie abriu, e os esboços a deixaram sem fôlego. Um galpão reformado, salas de aula, um pequeno palco, escritórios. Tudo meticulosamente planejado.
Minha equipe já está analisando locais, explicou, enquanto ela virava as páginas com dedos trêmulos. Poderia se chamar Harmonia e Esperança. Um lugar onde crianças como Emma e Tyler possam reencontrar suas vozes. Maggie fechou a pasta com um gesto brusco, empurrando-a de volta como se queimasse. É uma visão lindíssima, disse, a voz rouca. Mas eu sou só uma professora de piano que nem conseguiu se formar. Isso precisa de alguém com currículo, experiência, alguém que saiba gerenciar. O que não se contrata é a alma do projeto, rebateu ele, sem ceder. Alguém que saiba o que essas crianças precisam. Alguém como você. Ela se levantou, caminhando até a janela como se precisasse de ar. As mãos apertavam os braços, os ombros tensos. Agradeço a confiança, mas é demais. Demais para mim. Pense, pediu ele, sem pressionar. Não há pressa. Maggie assentiu, mas o rosto permanecia fechado quando saiu. Aquela noite, Emma estava estranhamente quieta à mesa. Michael mal havia notado até que ela falou, os olhos baixos, o garfo riscando padrões nas batatas. A Miss Maggie vai parar de me dar aula? O coração dele deu um salto. Por que acha isso? Ela parecia triste hoje, murmurou a menina. E me abraçou por muito tempo depois da aula. Tirou do bolso um papel dobrado, estendendo com timidez. Escrevi uma carta para ela. Você pode entregar? Claro, concordou ele, mas a inquietação já se instalava. Mas tenho certeza de que a Miss Maggie não vai a lugar nenhum. Emma apenas deu de ombros, incrédula. Mais tarde, depois que a filha dormiu, Michael desdobrou a carta. As palavras de Emma o atingiram como um soco no peito. Sem hesitar, pegou o telefone. Podemos conversar sobre o centro? Agora? 20 minutos depois, estavam sentados em um banco do parque perto do apartamento de Maggie, o ar fresco cortando a tensão. Ele lhe entregou a carta sem uma palavra. Ela a abriu com cuidado, e o ar escapou de seus lábios como um suspiro ferido. Os olhos encheram-se, mas ela piscou rápido, como se enxergar fosse mais importante do que chorar. O que está escrito? Perguntou ele, baixinho. Querida Miss Maggie, leu ela, a voz trêmula. Você é a única pessoa que me ajuda a ouvir a mamãe na música. Por favor, não pare de me ensinar. Preciso que você me mostre como tocar as canções do meu coração como você faz. Com amor, Emma. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de tudo que não precisava ser dito. Só o ruído distante dos carros e o farfalhar das folhas quebravam a quietude. Tenho medo, confessou Maggie finalmente. Medo de não ser suficiente. Medo de fracassar. Medo de me atirar em algo tão maior do que eu. Eu entendo medo, respondeu ele, e pela primeira vez sua voz tinha uma rugosidade que não era autoritária, mas humana. Depois que a Clary se foi, eu tinha terror de falhar com a Emma. De não dar conta. Ainda tenho, alguns dias. Mas a gente continua tentando. Ela dobrou a carta de Emma, passando o polegar pelas marcas do papel. Não posso fazer sozinha. Não vai fazer, prometeu ele. Estarei aqui. Vamos montar a equipe certa. Maggie respirou fundo, como se enchesse os pulmões de coragem. Tá bom, disse, e era uma rendição, mas também um início. Não por você. Nem por mim. Por Emma, por Tyler, por todas as crianças que precisam do que a música devolveu pra gente. Michael segurou o impulso de abraçá-la, contentando-se com um sorriso que valia mais que 1000 palavras. Ali, naqueles segundos de decisão, algo entre eles se reconfigurou. Uma aliança nascia, tecida por algo maior que suas dores individuais. 6 meses depois, o Centro Harmonia e Esperança abriu suas portas em um prédio reformado no Brooklyn. Maggie, como diretora artística, havia reunido uma equipe pequena, mas potente, alguns com diplomas em musicoterapia, outros com cicatrizes próprias e um dom para ensinar. Havia aulas individuais, grupos, horários livres para explorar instrumentos. Uma escala de preços flexível, fortemente subsidiada pela Fundação Harrison, garantia que nenhuma criança fosse deixada de fora. No dia da inauguração, Emma e Tyler subiram ao pequeno palco para a primeira apresentação oficial, uma peça que haviam composto juntos sob a orientação de Maggie, inspirada nas memórias de quem já não estava mais ali. Michael assistiu da primeira fila, o peito apertado de orgulho e uma alegria que doía. Emma havia florescido naquele tempo. O progresso no piano era só parte da história, a menina agora falava de Clary com mais leveza, como se as lembranças da mãe finalmente pudessem respirar, em vez de ficarem trancadas como algo proibido. Depois do recital, enquanto as famílias exploravam o centro, Michael encontrou Maggie em seu escritório, organizando partituras para as primeiras aulas oficiais do dia seguinte. Você conseguiu, disse ele, encostado à porta, a voz rouca. Ela olhou em volta, exausta, mas com um brilho que não vinha só do cansaço. Nós conseguimos, corrigiu. Sem você, isso não existiria.
Não só pelo dinheiro. Por tudo. Ele baixou os olhos por um instante, a garganta fechada. Acho que a Clary teria amado este lugar. Eu também acho, concordou Meg, sorrindo. Emma diz que se sente mais perto dela quando toca. Não é isso que importa? Perguntou Meg suave. Manter essas conexões vivas através da música. Michael apenas assentiu, incapaz de falar. Nos meses em que haviam construído aquele lugar, algo entre eles havia mudado. Não tinham dado nome, mas ambos sabiam. Era mais do que uma parceria. Era um laço forjado no propósito comum, no respeito mútuo, em algo que devagar ousava ser mais. Toda semana, ele ficava para as aulas de Emma, muitas vezes ajudando com papéis ou dividindo jantares silenciosos com Meg enquanto as crianças faziam a lição de casa. Caminhavam em torno daquilo que crescia entre eles com cuidado, cientes das camadas, dos olhares atentos, especialmente os de Emma. Mas algumas coisas, pensava Michael, não precisavam de nome para serem reais. Bastava que fossem certas. Olhos jovens observavam, mas em momentos como aquele, de pé juntos naquele espaço que haviam construído com sonhos compartilhados, as fronteiras entre colaboração profissional e conexão pessoal se dissolviam. Michael sentiu-se mais uma vez alcançando a mão de Meg e é um gesto que, com o tempo, havia se tornado tão natural quanto respirar. Obrigado por mostrar a Emma e a mim como manter a música em nossas vidas, mesmo quando doía ouvi-la. Os dedos dela se fecharam em torno dos seus, firmes e quentes. É isso que a música faz. Ela diz o que sentimos, mesmo quando as palavras faltam, até as partes mais doloridas. Do salão de recitais ecoou o riso das crianças, puxando-os de volta ao presente. Caminharam juntos em direção à porta, as mãos ainda entrelaçadas até o último instante possível antes de se juntarem à celebração. Nenhuma declaração havia sido feita, nenhum juramento trocado além do compromisso com o centro e as crianças que ele abrigava. Mas na melodia de suas vidas que aos poucos se entrelaçavam, uma nova composição tomava forma, inesperada, mas já indispensável. Um ano depois, o Harmony and Hope comemorava seu aniversário com um concerto especial, reunindo alunos que haviam encontrado suas vozes através dos programas do centro. O salão estava repleto, famílias, apoiadores, representantes de organizações artísticas de toda a cidade. Emma, agora com 8 anos, havia crescido em estatura e em confiança. Sentada ao piano de cauda ao lado de Tyler, preparava-se para apresentar a peça central da noite, um dueto composto por eles mesmos, com a orientação de Meg e dos outros instrutores. Na primeira fileira, Michael os observava com um orgulho que não tentava esconder. Ao seu lado, Meg vestia um vestido azul simples, elegante, as mãos entrelaçadas no colo com uma tensão que só ele parecia notar. A música que tocavam contava uma história sem palavras, notas hesitantes que pouco a pouco se entrelaçavam em um diálogo entre os instrumentos, até culminar em um final resoluto, cheio de esperança. Muitos na plateia enxugavam lágrimas comovidos pela jornada emocional expressa naqueles acordes infantis. Quando as últimas notas se dissiparam, os aplausos foram imediatos e prolongados. Emma e Tyler se curvaram, os rostos iluminados pela alegria da criação e da conquista compartilhada. Meg subiu ao palco para se juntar a eles. Como diretora artística, cabia a ela falar sobre o primeiro ano do centro e sua visão para o futuro. O Harmony and Hope nasceu de uma ideia simples, disse, a voz firme e serena. Um lugar onde crianças que enfrentavam a perda pudessem encontrar expressão através da música. O que descobrimos é que a música não apenas conforta, ela cria comunidade. Enquanto falava dos programas, seu olhar encontrou o de Michael. Embora não o mencionasse pelo nome, aquele breve contato transmitia tudo o que haviam construído juntos, tudo o que suas vidas haviam se tornado. Nossos alunos não aprendem apenas notas e ritmos, continuou. Eles aprendem que o luto não precisa ser um solo, que a harmonia pode nascer do discordante, que a esperança pode ser tecida a partir da dor. Quando Meg terminou, Emma avançou até o microfone. Michael não sabia que a filha falaria, mas reconheceu naquela determinação no rosto dela o mesmo olhar que Clary tinha quando estava certa de algo importante. Minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos, começou Emma, a voz clara ecoando pelo salão. Eu não me lembrava de quase nada dela, e isso me deixava triste o tempo todo. Meu pai tentou me ajudar, mas ele também estava triste. Michael sentiu um nó na garganta enquanto a filha prosseguia. A Miss Meg me ensinou que eu podia encontrar minha mãe na música. Não só nas canções que ela escreveu, mas em como a música me faz sentir coisas que não consigo dizer com palavras. Emma olhou para Meg com um carinho óbvio.
A Miss Maggie não tenta substituir minha mãe, mas ela me mostrou que mamãe ainda está comigo toda vez que toco piano. Ao retornar ao seu lugar, os olhos de Maggie encontraram os de Michael através da distância entre palco e plateia. Aquele olhar carregava um ano de momentos compartilhados, jantares silenciosos, conversas longas sobre música, dor e cura, a lenta transformação de colegas em amigos, e depois em algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas que ambos haviam aprendido a valorizar. Não tinham apressado aquela composição delicada entre eles. Ambos entendiam bem a complexidade de unir famílias marcadas pela perda, a responsabilidade de guiar crianças por essas transições. Haviam avançado com cuidado deliberado, deixando que Emma e Tyler ditassem, em grande parte, o ritmo de sua própria proximidade. Mais tarde, enquanto a multidão se dispersava e a equipe começava a limpar, Michael encontrou Maggie em seu escritório, sentada em silêncio à mesa com uma expressão distante. Ei, disse ele, suave. Você está bem? Ela sorriu cansada, mas satisfeita. Só processando. Foi um ano e tanto, não foi? Com certeza. Ele sentou-se à sua frente, na mesma posição de sua primeira conversa séria, quando havia proposto a criação do centro. O discurso da Emma me pegou de surpresa, admitiu. Ela escreveu sozinha? Maggie confirmou com um aceno. Pediu para não te contar. Queria que fosse uma surpresa. Foi uma ótima surpresa. Ficaram em silêncio, daquele jeito confortável que havia se tornado natural entre eles, um espaço onde o entendimento não dito fluía tão facilmente quanto as palavras. Sabe, disse Maggie finalmente quando sua assistente me ligou naquele primeiro dia e me mandou para o endereço errado, eu fiquei tão frustrada. Precisava daquele trabalho desesperadamente. Michael riu baixo. E eu fiquei irritado porque você não era a professora renomada que eu havia pesquisado. Engraçado como o universo trabalha às vezes, observou ela. Não foi só o erro de agendamento que mudou tudo, corrigiu ele, gentil. Foi o que você fez com ele. Como você se conectou com a Emma quando ninguém mais conseguia. Do lado de fora da janela do escritório, as luzes de Brooklyn cintilavam contra o céu noturno. Dentro do centro, as últimas famílias reuniam seus pertences. Michael levantou-se, estendendo a mão para Maggie. Vamos buscar nossas crianças? Jantar em casa. Ela aceitou sua mão. Nossa tradição de domingo só alguns dias antes. Eu estava pensando, disse Michael, sem soltar sua mão, que talvez não precise ser só aos domingos. A sugestão pairou entre eles, não uma declaração, não uma proposta, mas uma abertura, um convite para explorar o que poderia vir a seguir na composição que vinham criando juntos. O sorriso de Maggie foi quente, seus dedos se apertando em torno dos dele. Acho que Emma e Tyler iam gostar disso. E você? Perguntou Michael baixo. Acho, respondeu ela, que as músicas mais bonitas começam dos jeitos mais inesperados. Juntos, saíram para o salão principal, onde Emma e Tyler os esperavam, cansados, mas radiantes após a apresentação. Nenhum anúncio formal foi feito, nenhuma definição dada ao que crescia entre eles. Mas ao deixarem o prédio os quatro juntos, havia uma sensação de acerto, de peças se encaixando em uma composição ainda em andamento. Atrás deles, o centro permanecia, um testamento à cura através da música. À frente, um futuro onde novas harmonias aguardavam para serem descobertas, nota por nota.